Olá, bem-vindo ao Café com Maná. Hoje estaremos falando sobre lutas, perdas, adversidades. Faz parte. Prega-se tanto no Evangelho, às vezes, uma posição de que um Evangelho de vitórias, um Evangelho assim, triunfalista, né? Que é muito bom, tem o seu lado positivo, mas a vida não é só isso, né? O índice de suicídio hoje, né, aqui no Brasil está altíssimo, com toda esta crise, as histórias se repetem, muita coisa ainda é ocultada. Estamos aí num setembro amarelo, que é contra o suicídio, né, a favor da vida, e a igreja tem que estar mais preparada para entender os momentos de luta, né? Jesus disse o seguinte, em João 16:33, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então ele usa o verbo ter para dizer três coisas: ter paz, ter aflições e ter bom ânimo. Três coisas que fazem parte. Quer dizer, as aflições fazem parte da vida. Não precisa estar em pecado para você ter lutas, ter problemas, ter adversidades, né? Na realidade, o mesmo apóstolo João, em Apocalipse 21:4, falando sobre um tempo quando Jesus já estaria conosco, depois da sua vinda, estabelecimento do reino de Deus, diz assim: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, né? Haverá um tempo em que entraremos numa nova ordem, um novo tempo em que essas coisas não existirão, não tem morte, não tem choro, não tem sofrimento, não tem dor, mas esse será um novo tempo. No tempo atual, essas coisas acontecem, as pessoas morrem, desde a queda do homem, o afastamento de Deus, lá atrás na história de Adão e Eva, nós sofremos com a morte, sofremos com doença e até sofremos o envelhecimento, né? A doença é uma coisa, a morte é uma coisa terrível, mas o envelhecimento, eles têm até um lado de bênção. Imagina se nossos parentes, nossos queridos morressem em plena saúde, com 80 anos de idade, super saudáveis e vivendo bem. Seria muito mais chocante, né? Então até essa preparação para a terminação, que é o envelhecimento, é uma coisa que nos ajuda a absorver a morte, a absorver as dores, né? Paulo, orientando Timóteo, ele diz assim, olha, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, cumpre plenamente seu ministério. Orientações importantíssimas, e dentre elas ele diz, suporte os sofrimentos. Por quê? Porque fazem parte da vida, faz parte da existência humana. Ainda o apóstolo Paulo, né, em Atos 14:22, ele fala de fortalecer os discípulos, encorajando eles a permanecer na fé e afirma, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Ainda em Romanos 5:3, a palavra de Deus afirma que a tribulação produz perseverança. Então veja, faz parte aflições, tribulações, faz parte paz, faz parte da vida cristã ter bom ânimo, né? Ser positivo, estar firme. Faz parte da vida cristã a perseverança, a confiança nesses momentos de luta. Para que eu consiga enfrentar essas coisas, eu preciso entender que elas fazem parte e que eu devo ter paz, bom ânimo, coragem e permanecer firme, perseverante durante essas lutas, né? O rei Davi, em algum momento, ele disse a seguinte frase no Salmo 34, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações, né? Ore, clame, Deus está na sua vida, está nas nossas vidas. Vamos viver as lutas e adversidades em paz, sem medo, sem desespero, sem entrar em pânico. O cristão pode ser demitido, como esse homem que se matou, né? Matou a esposa, matou as filhas, entrando em desespero após um fracasso financeiro, uma situação de desespero. O homem de Deus pode ser demitido, mas ele não vai fazer essas coisas. Ele deve permanecer firme porque Deus vai restaurar a sua vida. Nada vai nos faltar. Vamos viver um momento difícil com paz, com lucidez, com todo bom senso, porque a bênção de Deus estará em nós. Queria contar o testemunho de meu pai. A perda de meu pai foi um momento muito duro e ao contrário de muitas vezes, quando a gente parece que não ouve nada de Deus,
enquanto estava vivendo as lutas, nesse momento eu ouvi muito de Deus, em vários detalhes. De uma forma ou de outra, ouvindo ou não, nós devemos perseverar no Senhor, permanecer firmes, buscar a paz no coração e seguir a vida, enfrentar as dificuldades. Mas ele teve um infarto no coração, 3 anos antes de morrer, um pouco mais de 3 anos, e os médicos falaram: você vai ter que fazer 4 pontes de safena ou você vai morrer em muito pouco tempo. Meus tios, eu tinha alguns tios, parentes, médicos, né? E ele foi para a Casa de Saúde de São José e falou lá: eu não vou fazer essa cirurgia. Ele já tinha perto dos seus 77 anos, falou: não vou fazer, eu vou procurar o Bruno, que é meu filho e tal, ele vai orar por mim, é isso que eu vou fazer. E nesse meio tempo, antes dele falar comigo, minhas irmãs me ligaram, contaram a situação, está acontecendo isso. Meu tio me ligou, o irmão dele, que era diretor da Casa de Saúde de São José, e eles me contaram a situação. Nesse meio tempo, Deus falou comigo: fique calmo, ore por seu pai, vá lá para o Rio de Janeiro, não deixe ele vir para São Paulo, e ore por ele. Você vai passar ainda 3 natais com ele não vai morrer do coração, ele vai ter outro tipo de morte. Mas ore por ele, eu vou trabalhar na vida dele esses 3 anos. E eu fui para o Rio, conversei muito com meu pai sobre Cristo, a solução, o centro de todas as coisas, o verdadeiro Salvador. E ele, como cristão católico, tinha essa crença, mas estava nessa época com algumas coisas esotéricas, alguns pensamentos estranhos e tal. E ele, conversamos sobre isso, ele acabou abandonando todas essas coisas. Depois ele pediu para orar por ele e se ajoelhou na minha frente. E eu ungi ele com óleo, orei por ele, ajoelhei com ele, oramos ali, tivemos um momento maravilhoso, assim. Deus fez algo tremendo. Ele nunca mais teve problemas no coração, ele estava tomando aí quase 10 comprimidos de Zordil sublingual, não é? Para quando sentia ameaça de infarto, insuficiência cardíaca. E por dia, um mês depois, ele não estava tomando nem 2 comprimidos desses por semana, acabou abandonando esse tipo de tratamento, o coração dele foi renovado. 3 anos se passaram, eu tive o 3º Natal com ele, conforme Deus havia dito. Alguns meses depois, toco o telefone, meu pai tinha tido um choque anafilático num tratamento de quimioterapia, estava com câncer nas axilas e entrou em coma. Eu sabia que Deus ia levá-lo naquele momento, fui correndo para o Rio de Janeiro. No avião eu vim orando, pedindo a Deus uma oportunidade de conversar com meu pai antes dele ser levado, de ser recolhido. E cheguei na Casa de Saúde, meu tio, fui lá para a sala do meu tio, ele já estava assim, chorando muito, é irmão do meu pai, e já me convencendo olha, querem fazer hemodiálise, querem fazer uma série de procedimentos, não vai dar certo, seu pai vai sofrer mais, não é isso que ele faria e tal, e me convencendo já, me preparando para procedermos ele estava sendo mantido vivo já por equipamentos, que alguns órgãos já não funcionavam bem. E quando ele falava isso, eu pensei no meu coração: puxa, Deus vai me dar a oportunidade de falar com ele. E nisso entra o meu primo, médico também do hospital, o doutor Eduardo, chega: oi Bruno, você está aqui e tal, vem aqui na UTI, seu pai acordou. Saiu do coma, está lúcido, está falante e tal, vamos aproveitar esse momento. E eu fui para lá e tive a última hora com meu pai. Conversamos quase 1 hora, muito tempo, muito agradável. E ele sabia que eu estava preocupado. Em algum momento eu perguntei: pai, agora, como é que você está se sentindo? Tá? Ele segurou na minha mão assim, olhou para mim, só sorriu e disse: eu sabia que você estava preocupado com isso. Não fique preocupado, eu estou pronto para ir para as graças do Senhor. E ainda repetiu assim para mim: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu aprendi isso a minha vida toda e é isso que eu vou levar comigo, e é por isso que eu vou ser salvo. Só Jesus Cristo salva, né? E essa foram uma das últimas palavras que ele me disse. Depois batemos um papo tranquilo, agradável, ele adormeceu e voltou ao estado de coma logo depois e não voltou mais a falar com ninguém. Foram momentos que Deus permitiu para que eu tivesse conhecimento do que estava indo com ele. A dor de uma perda é enorme, isso daí mesmo assim vai doer, mas eu queria te dizer, vale a pena confiar no Senhor.
enfrente as lutas com Ele. Não tenha medo de lutas, de adversidade, de doenças, de perdas, isso faz parte da nossa vida. Mas Deus te dá força, te dá perseverança, te dá paz. A presença de Jesus na tua vida vai fazer toda a diferença nesses momentos. Não entre em pânico, não faça loucuras, não perca a sua cabeça. Há um Deus na sua vida e Ele te guarda, Ele te ama, Ele trata do seu coração. Tenha um dia abençoado, mesmo que você não esteja escutando nada de Deus no meio dessa crise, como Deus falou comigo tanto nessa outra. Às vezes eu não escuto nada, mas eu apenas sigo confiando, sabendo que Deus está na minha vida, falando ou não falando, entendendo ou não entendendo. Ele é Senhor. Deus te abençoe. Fé com Maná tem sido bom para a sua vida? Dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.